Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos. Amém. Nós vamos ler o Salmo 128. Salmo 128. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema é temor de Deus e felicidade no lar. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Senhor tem falado muito comigo essa semana sobre estar na presença do Senhor. Glória a Deus. A gente tem o antes e o depois, quando a gente está na presença e quando a gente não está na presença. Amém? E que a gente possa sempre buscar estar na presença do Senhor, os nossos dias serão felizes, Deus vai nos prosperar, Olha que alegria que é a gente comer da mão do nosso trabalho, Quando a gente trabalha com dignidade, nada nos falta, o Senhor nos sustenta, A nossa mesa farta, isso é motivo de grande alegria, Com o suor do nosso esforço, amém? E o Senhor abençoa isso, amém? Então, vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Nos consagramos ao Senhor, consagramos o nosso culto, consagramos cada irmão que está aqui na igreja hoje, cada irmão que está nos ouvindo pela internet, as nossas famílias que estão em casa, todos aqueles, Senhor, que precisam da Tua presença. Amém? Oh, Pai querido, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso culto, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos estar na Tua presença mais e mais, porque se o Senhor se alegra quando nós estamos na Tua presença, nós muito mais estamos alegres quando estamos na Tua presença, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco. Amém. Nós vamos estar louvando o Senhor. Só vou colocar o link aqui do culto para os irmãos que não estão aqui presentes. Desde já que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, amém? Deus tem sido bom, tem cuidado de nós, tem nos ajudado, e Ele sempre nos ajuda, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Nós vamos começar declarando o amor de Deus. Ele nos ama. Deus me ama, amém? Declare aí, então: Deus me ama e o seu amor é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Será que você pode aplaudi-lo?
Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Quantos acreditam nesse amor? Vamos dizer, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé,
Deus não desiste de você, amém? Amém. Let's pray. Diga ao Senhor aí, eu te amo, Deus. Eu te quero nessa noite, fala para Ele. Obrigado, Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a dizer não me importa pra onde você foi, se me cuidar hoje, ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, o caminho anda assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, o caminho anda assim. Está aqui, amém? Ele se importa com você, amém? Acredita nele? Vamos lá, então, não importa quem você é, não importa o que você fez. O Deus conhece quantas vezes você caiu, tanto acertar, não importa pra onde você for, ele apaga o seu passado, não desiste de você.
mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais, políticas e econômicas, o sentimento de esperança de ainda ter de volta com vida aqueles que se entregavam às guerras era quase nulo, já que esperança não era a palavra da época. A paz era como uma represa seca no coração de todo mundo, e a dor o grande sentimento. A década de 20 foi dura, com um cenário realista que parecia, na verdade, um filme assustador que mostrava o drama da vida. E foi exatamente no começo desta mesma década, que foi marcada por tantas destruições, que uma mulher de nome canadense foi levantada por Deus para iniciar a jornada de uma potência a ser usada pelas mãos de Cristo. Numa época em que as mulheres não tinham o poder de serem ouvidas, ela teve o ousado êxito de reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para a alma delas um tanto de esperança, de paz e da certeza de que, mesmo em meio ao caos, existia um Deus de amor para cada dor que enfrentariam. Aimee Semple McPherson foi uma mulher tão notável que até hoje em dia é considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a revista Time. Foi ela quem Deus escolheu e deu a visão do único evangelho quadrangular, ordenando que a fundamentasse no mundo. Back if I can to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love. Calcada, transbordante. Então, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e abençoamos a oferta de cada um nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Quem for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu lembrar os irmãos aqui. Glória a Deus, irmãos. Enquanto eu estou lembrando, porque eu sou uma bênção para lembrar. No domingo de Santa Ceia, o outro domingo, a gente vai estar
questão de batismo. Amém? Aqueles que estão querendo batizar, passar pelas águas, cumprindo aquilo que as Escrituras diz. O que ela fala? O que Jesus mandou fazer? Mandou os seus discípulos fazer? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não é verdade? Se nós temos tempo, Deus nos permite ter tempo, e nós podemos viver na presença dEle, vamos cumprir esse mandamento. Aqueles que ainda não passaram pelas águas vão querer se batizar. Então no domingo próximo, fora esse domingo que vem no outro, que é o primeiro domingo do mês, domingo de Santa Ceia, nós vamos estar falando sobre isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a Marília aqui também, que é a pregadora dessa noite. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor venha falar conosco através da vida e da palavra da Marília, amém? Que Deus te abençoe e te use. Paz seja convosco. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui, irmãos. Tanta coisa que a gente traz, né? É máscara, é Bíblia, é microfone, é muita coisa aqui, gente. Deixa eu só me arrumar aqui e a gente vai ler a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, irmãos, agora sim, a paz seja convosco. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo em Romanos 12, 12. Repetindo, para quem gosta de anotar, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Vamos lá, achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar ali. Se eu conseguir conectar, para deixar que eu passo aqui mesmo, Tarso. Aí eu ponho a Bíblia aqui, eu vou comandando por aqui mesmo. Pode deixar, eu vou por aqui mesmo. Romanos 12, 12. Temos que usar a tecnologia a nosso favor, né, irmãos? Ó, agora eu comando pelo celular ali, a televisão. Então vamos lá, você que não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar comigo pela televisão. Está dizendo assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Só isso. Pode guardar sua Bíblia, fechar seus olhos. Me ajude aqui nessa oração em nome de Jesus, amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Deus, por esse dia, essa noite na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que não seja eu a falar, mas, Senhor, toma emprestado mais uma vez a minha voz. Espírito Santo, coloca as palavras, Deus, na minha boca, Deus, não aquelas que eu creio que eu devo falar, mas aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Deus, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, que venha cuidar de mim, da minha família, e que nós possamos, Senhor Jesus, cada dia mais, como diz a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor Jesus, continuar crescendo na graça, no conhecimento e na sabedoria, Pai. Então, abra o nosso entendimento, Senhor Jesus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar, então.
Irmãos, eu venho nessa noite mais uma vez. Vocês vão falar assim, nossa, mais uma vez a Marília, né, nesse mês? Então, gente, só justificando, né? A irmã Cilei, ela está fora da cidade, até eu não sei se ela está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, né, pela transmissão ao vivo. Mas então ela tinha um compromisso e ela não pôde vir, então eu vim, né, para então estar ajudando aí a irmã. E ela falou que então mês que vem ela está firminha aqui, firme e forte junto com a gente. Foi só por conta desse compromisso que ela tinha, mesmo que ela achou que ia chegar a tempo e não chegou. Então aí eu estou mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para outra intenção, anunciando a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, sempre tem uma história, né? Cada palavra, cada pregação, cada momento que nós temos assim de aprendizado com Deus, que são essas ministrações, que são esses momentos de palavra, né, de pregação, sempre tem uma história, né? E por que eu gosto de testemunhar da história, eu gosto de contar a história antes de realmente... Obrigada, irmã, Deus abençoe. Eu gosto de realmente contar, né, o que veio antes. Porque muitas das vezes a gente vê só quando está aqui, quando a gente está aqui dentro da igreja, quando está em cima do púlpito, quando está acontecendo, né, quando está tendo a transmissão. Mas sempre tem que ter uma preparação. E eu gosto de contar dessa preparação para os irmãos perceberem que tantas das vezes não é fácil, né? Muitas das vezes, quando a gente está sentado, né, nas cadeiras, né, a gente pensa assim, parece que para a pessoa que está pregando é tão fácil, né? Parece que para a pessoa que está pregando, parece que é tão simples, né? Às vezes pode ser simples sim, mas às vezes não é fácil. Muitas das vezes, as palavras da Bíblia, o Evangelho, ele é simples, né? Mas ele não é, vamos dizer assim... Ele não é, ele é simples, mas a gente percebe que nós temos uma dificuldade em colocá-lo em prática. Isso é natural, mas só que a partir do momento que a gente consegue, então, reconhecer que nós temos dificuldade, aí sim que é o importante, porque aí nós percebemos que nós somos dependentes de Deus. E, então, contando a história da pregação de hoje... Hoje cedo eu acordei, né? E aí eu já sabia que eu ia ter que cobrir, né? A irmã Cilei, ela já tinha me avisado. E aí eu fui fazer oração a Deus, pedindo, né? Deus, mas o que eu vou falar, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Eu não tenho nem noção do que eu tenho que falar, né? Nessa noite, eu ainda não lembro que eu falei assim para Deus, eu não tenho nem noção do que eu vou falar essa noite para o teu povo. Minha oração foi essa, eu não sei o que dizer. Porque o estudo que eu estou fazendo, o livro que eu estou estudando, é o livro de Levítico. E o livro de Levítico, se os irmãos forem procurar saber mais tarde, né, tentar ler, é o livro, então, que ali fala sobre tudo que os sacerdotes ali no Antigo Testamento, eles deveriam fazer. Tudo mesmo, desde sacrifícios, de ofertas, como que eles deveriam se comportar, como que eles deveriam ensinar o povo. E aí é um livro pesado. É um livro que eu falei assim para Deus, assim, Deus, esse livro seria interessante nós estudarmos numa escola dominical. Mas para uma pregação, vai ficar uma pregação muito extensa, vai ficar uma pregação muito pesada, porque até eu senti dificuldade, porque muitas coisas, muitas palavras, são palavras difíceis, e a interpretação dele é difícil, porque não é uma prática que hoje em dia nós temos, assim, do dia a dia. E aí até a gente conseguir contextualizar tudo isso, eu falei assim, Deus, não vai dar tempo. Né? Eu comecei a pensar assim, ai Deus, passa tão rapidinho quando a gente está aqui em cima, e a gente começa a falar, e a gente começa a pregar, que o relógio parece que ele faz assim ali, né? Quando a gente vê, já está na hora de encerrar a pregação. E eu falei assim, Deus, não dá, né? Eu teria que fazer uma preparação, né? Um estudo bíblico introdutório. Eu falei, não dá para falar de Levítico assim de uma vez para os irmãos, porque senão ninguém vai entender nada. E eu acostumei tanto com o celular, gente. Eu vou falar por mim. Quem gosta da Bíblia de papel, amém. Mas eu acostumei tanto a colocar os versículos ali que eu leio a Bíblia no celular.
Eu tenho estudo bíblico, é no celular. E aí eu fiz o meu estudo pelo celular. E aí eu falei assim, eu li o capítulo de Levítico que eu estou estudando e desliguei o celular e pus ele em cima, assim. Aí quando veio ele fez, Eu falei, quer ver? Quer ver que é propaganda? Quer ver que é o Facebook mandando notificação? Pensei assim, deve ser de tudo, né? Aí eu falei assim, mas eu vou ver. Vai que, sei lá, minha mãe mandando mensagem, vai que é alguma coisa importante, né? E, gente, eu falei assim, olha, Deus é Deus mesmo, viu? Eu acabei de fazer essa oração que eu falei assim, Deus, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, e eu não sei como fazer. O celular fez, que eu abri o celular para ver que notificação que era justamente um devocional. Nunca aconteceu isso, gente. Era um devocional falando justamente sobre Romanos 12:12. Aí eu falei assim, uau, respondeu rápido, hein, Jesus? Pedi uma palavra e o Senhor mandou, né, assim, instantâneo, puf, vapt-vupt. Eu até fiquei assim meio, nossa, né, podia ser tanta coisa, mas a notificação justamente que veio naquela hora foi justamente aquilo que eu pedi para Deus. Eu pedi um versículo para pegar e Ele mandou, né? Eu fiquei até espantada, falei assim, uau, né? E aí eu fui ver o que estava em Romanos 12:12, porque geralmente a gente fala muito, do 12:2, né? Deixa eu colocar o 12:2 ali para a gente relembrar. Está pertinho, né? Olha lá, diz assim lá em Romanos 12:2, a gente bate bastante nessa tecla, né? Que então não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só aqui, irmãos, a gente já poderia fazer um estudo maravilhoso, né? Porque nós temos vários pontos ali, né? Desde a primeira parte do versículo, né? Que nós não podemos nos conformar com as coisas do jeito que elas estão, né? Tantas das vezes nós nos conformamos com a doença, nós nos conformamos com determinada situação, mas ali diz assim que não é para se conformar, mas na verdade é para a gente transformar o nosso entendimento. Por que no início da pregação eu falei assim, Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, porque tantas das vezes, assim como estava hoje cedo, que eu falei assim, Deus, eu não vejo, eu não sei como fazer, eu não faço ideia do que fazer, né? E Ele falou assim, não, peraí, vou dar um jeito, né? O jeito é o jeito de Deus, gente, né? Poderia ter aberto a Bíblia e procurado no versículo? Poderia, né? Eu poderia ter procurado um estudo bíblico? Poderia. Mas o que eu achei mais fantástico foi que justamente na hora que eu peguei e desliguei a tela do celular imediatamente, já veio a palavra de resposta. E então, nós temos sempre que estar atentos ao nosso entendimento, né? O que eu sempre falo para os irmãos, lá fora, depois que termina o culto, depois que as portas da igreja se fecham, nós temos que estar em todo momento atentos às situações que acontecem na nossa vida. Porque em um instante a gente pode perder a oportunidade de pregar para alguém, em um instante a gente pode perder ali aquele momento da gente estar testemunhando da palavra de Deus. São em momentos, em frações de segundo, e eu tenho ficado bastante atenta nisso, né? E aqui diz então que se nós fizermos isso, o que nós vamos experimentar? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, né? Às vezes nós somos como crianças, né? Que às vezes a gente quer alguma coisa, a gente bate o pé, a gente quer que faz a nossa vontade. Mas ali diz que, olha só, que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus, né? A gente tem que apenas nos dispor a ter esse entendimento. E aí eu falei assim, Deus, que bacana. E aí eu falei assim, nossa, voltei lá para Romanos 12:12, é mais fácil ainda da gente lembrar. E aí eu fui procurar me aprofundar mais no estudo de Romanos 12:12, que ele ainda é mais fácil ainda, né, da gente lembrar, porque ele é a repetição do número, né, o 12 e depois o 12 novamente. E aí então, irmãos, foi muito interessante, porque aí de quem não sabia nem o que trazer uma mensagem para uma noite,
Deus me deu 3 mensagens, né? 3 mensagens. Se a gente for parar e analisar aquele versículo ali, dentro dele nós temos 3 mensagens diferentes. E ali eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito feliz, e eu comecei a fazer o estudo, e eu falei assim, Deus, não dá para falar tudo em uma noite só, em uma pregação só. Eu vou ter que dividir em 3 partes. Olha lá, nós temos a primeira parte. Geralmente, quando a gente fala assim, parte A, parte B, parte C de um versículo, é o seguinte, olha só, aqui no caso, nós vamos dividir em 3. A parte A é a primeira vírgula. A parte B é a segunda vírgula. E a parte C é o ponto e vírgula. Tá? Então, essa noite, irmãos, eu queria compartilhar com vocês apenas até a vírgula. A parte A, a primeira vírgula. Alegrai-vos na esperança. O que tem sido a nossa esperança? E aí, nas próximas oportunidades de pregação minha, nós vamos continuar estudando esse versículo, tá? Só para vocês aí acompanharem, né? Então, eu quero fazer esse estudo com os irmãos. Por favor, não perca, não falte, né? E nós vamos estudar. E olha que interessante, de apenas um versículo, nós conseguimos extrair 3 mensagens, 3 coisas que Deus quer de nós, 3, vamos dizer assim, revelações da parte de Deus. E hoje nós vamos ficar apenas com a primeira. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. O que tem sido a nossa esperança? O que é a esperança do crente? Aquele que crê em Jesus. Pensa um pouquinho. A esperança do crente. Eu não gosto muito dessa palavra crente, mas crente é aquele que crê. Qual que é a nossa esperança? O que nós esperamos? Jesus voltar, porque Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna, nos dá a vida abundante. Mas no caso aqui, Ele nos dá a vida eterna. E então, essa primeira parte do versículo fala sobre isso. Que então, nós temos que esperar em Jesus. Tantas das vezes, nós não sabemos esperar, né? Quantas vezes nós estamos ansiosos, impacientes, nós estamos, alguns até desesperados, né, nessa pandemia, porque muitos, no início da pandemia, né, nós tivemos a sensação, eu pelo menos eu tive essa sensação, irmãos, de que o ano de 2020, ele parece que foi um ano que não passou, né? Parece que a gente ficou ali esperando o quê? Né? Não, nós tínhamos que nos adaptar, nós tínhamos que nos renovar, nós tivemos que aprender coisas novas, nós tivemos que aprender a fazer transmissão online, nós tivemos que aprender a usar máscara, nós tivemos que aprender a usar álcool em gel, nós tivemos que aprender diversas coisas. E quantos de nós, talvez, nós não conseguimos ver esse lado positivo, né? Muita gente viu somente o lado negativo, né? Muitas famílias desaprenderam, esqueceram como conviver, de repente, quando está todo mundo dentro de casa, né? Dentro de casa, ao mineirês, né? Dentro de casa. Quando estavam todos dentro de casa, o que acontecia? Não sabia conviver, era só briga, era só discussão. Tivemos que novamente aprender a conviver uns com os outros dentro da nossa própria casa. Quantos casamentos que nesse momento, né, quando realmente ali o casal começou a conviver junto, porque quando um trabalhava, o outro estava em casa, quando o outro estava em casa, o outro estava trabalhando, e aí não tinha convivência. Quantos e quantos casamentos nós ficamos sabendo que foram desfeitos nesse período? Quantas pessoas entraram em depressão nesse momento? Porque talvez não estava psicologicamente preparado. Tudo isso acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós? Pode sim. Mas o que eu quero deixar para nós nessa noite, eu quero alertar os irmãos nessa noite, mas e aí? O que nós temos feito? Nós temos esperança? Nós temos esperança que esse tempo vai passar? Nós temos esperança que mesmo que a vida aqui acabe,
você e eu, nós vamos viver realmente na vida eterna com Jesus? Será que nós temos a esperança de, quando isso tudo passar, a gente poder fazer, como o Tess disse na quarta-feira, né, as aglomerações santas? Gente, eu conto toda vez que a gente vê algum vídeo, né, de alguma gravação, seja da Marcha para Jesus ou de algum cantor, né, gospel, que a gente acompanha, né, que a gente vê lá as várias pessoas juntas ali, aglomeradas, vamos dizer assim, eu falo assim, ai, que saudade desse tempo de poder aglomerar, né? Ai, que vontade de estar ali junto, sentindo ali a presença de Deus. Tá, mas você não precisa esperar isso acontecer para você sentir a presença de Deus, né? Ao invés de você ficar ali murmurando, eu ficar ali murmurando e pensando, ah, eu queria que tivesse assim, eu queria que tivesse assado. Não, aproveita o tempo de agora. Seja alegre com o que tem, tenha a sua esperança. E aí, então, nós vamos lá para Lucas 10, 17. Vamos conferir o que está lá. Momentos de alegria. Com o que nós temos nos alegrado? Nós temos nos alegrado com a vida eterna, nós temos nos alegrado com aquilo que foi no passado, ou nós apenas nos deixamos contaminar por talvez um sentimento negativo e aí nós ficamos paralisados. Nessa passagem de Lucas, irmãos, os 70 discípulos, isso mesmo? Isso, os 70 discípulos, Jesus tinha mandado com que eles fossem pregar. E aí eles foram, pregaram, anunciaram, né, expulsaram alguns demônios, e aí eles voltaram para contar para Jesus o que tinha acontecido. E aí está ali, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Opa, cuidado aqui, tá? Cuidado aqui, porque então, olha só, os discípulos voltaram empolgados, voltaram felizes, né? Porque eles falam assim, nossa, Senhor, olha só, nós conseguimos então cumprir a missão que o Senhor nos deu, né? Mas aí, será que Jesus ficou realmente feliz com eles? Falou assim, isso mesmo, parabéns, né? Então ele diz assim, continuando, versículo 18. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. 19. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então, Jesus falou, realmente, se você for em missão, se você fizer a minha palavra, se você, então, fizer a minha vontade, que nós lemos lá em Romanos 12:2, que é boa, agradável e perfeita, ele falou assim, olha só, nada vos fará dano algum. Só que a frase não termina aí. Versículo 20. Mas, sempre quando tem um mas, irmãos, mas, porém, todavia, contudo, mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos, onde? Nos céus. Teu nome está escrito no livro da vida? Tem certeza? Absoluta? Está escrito? Você já pediu para Jesus escrever? E você mesmo não foi lá e apagou não, né? Fazendo coisa errada. Se você foi lá mesmo e apagou fazendo coisa errada, pede perdão e volta. Tá? Por quê? Porque a nossa alegria tem que estar em possuir a vida eterna. Ou seja, ter o nosso nome, o meu e o seu nome escrito onde? Onde, irmãos? Quem está comigo? Amém. Eu estou no céu, gente. Eu estou me esforçando para o meu nome continuar bonitinho lá no livro da vida, tá? E eu quero que você continue também se esforçando para estar lá,
né? Toda criança quando nasce não tem o quê? A certidão de certidão de nascimento, aqui na terra. A gente vai lá no cartório e registra o filho, né? Se não registrar, está errado. Mesma coisa, irmãos, mesma coisa. Cuida para a tua certidão de nascimento espiritual, ela está lá bonitinha, lá no livro da vida, para o teu nome está escrito ali nos céus, tá? E tenha alegria por isso, né? Na última pregação foi o ai de mim se eu não pregar, né? Nós temos essa missão sim de pregar, mas esteja alegre, você foi alcançado, seu nome está escrito no livro da vida, você tem a vida eterna, se alegre por isso. Às vezes nós não temos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Deus não deixa faltar nada em nossa vida. Amém? Amém. E aí nós vamos lá para Atos 19, 11. Pensando nisso que eu disse aos irmãos, nós temos nos esforçado para ter o nosso nome escrito no livro da vida? Nós temos buscado a presença de Deus? Nós temos, como eu direi, nós temos buscado ser conhecidos de Deus? Nós temos buscado mais e mais da palavra de Deus? Vamos entender ali o contexto. Agora nós estamos falando de Paulo. E então começa assim em Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem que fazia maravilhas extraordinárias? Paulo? Era Paulo que fazia maravilhas extraordinárias? Não, era Deus. Nós temos que ser um canal de bênçãos. O que é ser canal de bênçãos? Assim como Paulo, olha só, através de Paulo, Deus fazia maravilhas, né? Não era Paulo que fazia. Muitos talvez entendiam que era Paulo. Falaram, nossa, olha lá, Paulo era poderoso, expulsava demônios e tananã. Não, gente, né? Orar, falar em línguas, expulsar demônios, isso são dons de Deus. Mas a pessoa em si, ela não é nada, ela é só um canal de bênçãos, né? Ela é um canal, né? Até eu sempre quando falo isso, eu lembro daquele louvor do Thales Roberto, né? Que ele fala assim, através de mim, Jesus clareia, através de mim, pode cantar, pode louvar, Jesus clareia, vou brilhar a minha luz, que não é minha, eu carrego a luz de quem? Através de Jesus clareia. É exatamente isso que esse louvor fala, tá? Não era Paulo, era através de Paulo. Não é por mim, é através de mim. Se uma pregação é boa, não sou eu que estou pegando bem, é através de mim, através das palavras que o Espírito Santo ministra no meu coração, que eu consigo tocar o teu coração, mas não sou eu quem toca, é o Espírito Santo. E então, continua aqui dizendo, vamos ver o que aconteceu com Paulo então. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e a enfermidade fugia deles, e os espíritos malignos saíam. Gente, o lenço em si, né, um pedaço de pano, de roupa em si, ele não é nada. É a fé que você deposita em Deus que faz as maravilhas acontecerem.
É a fé que você tem em Jesus, que você acredita que Ele é realmente poderoso para transformar qualquer situação da sua vida, que faz o milagre acontecer. Mas vamos continuar vendo o que aconteceu aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo... Espera aí, agora tem um porémzinho aqui, irmãos. Olha só, Paulo, ele tinha se tornado discípulo de Jesus. Ele tinha se tornado um cristão. Porque o que é o cristão? É aquele que é semelhante a Cristo. Aquele que acredita em Cristo. Aquele que acredita em tudo que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Tá? Então, eu e você somos cristãos. Paulo tinha se tornado cristão. Só que aqui no versículo 13, olha só, está dizendo assim, que eram cristãos que estavam invocando o nome do Senhor? Eram cristãos, sim ou não? Não, quem eram? Judeus. O que será que aconteceu com esses judeus, hein? Então, olha só, voltando, eles diziam então assim, olha, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, então, olha só o que aconteceu, eles estavam tentando, então, invocar o nome de Jesus para expulsar alguns demônios, e eles diziam assim, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para os irmãos a linguagem de hoje, para a gente entender um pouquinho melhor, então, o que eles disseram. Achei. Então, olha só, que aqueles conjuros, dá a impressão que a gente não entende muito bem o que eles falaram, né? Mas olha só, vamos voltar lá no versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Gente, olha que frase mais estranha. Em vez deles falarem assim, em nome de Jesus em quem eu tenho fé, em nome de Jesus em quem eu creio, em nome de Jesus em quem eu acredito que é o Senhor da minha vida, sai. Não, eles falam assim, ó, é o Jesus do Paulo ali, não é meu não, hein? Só eu que achei estranho ou você também achou? Foi mais ou menos isso que eles disseram. Eles falaram assim, demônio, sai em nome de Jesus do Paulo, não é do meu Deus não, do Deus de Paulo, porque o meu Deus mesmo eu não acredito muito não. Então, já que o Deus dele é mais forte que o meu, sai pelo nome do Deus dele, certo? Né? Tem até uma piadinha, né? Não é nem piada, gente, mas é um ditado, né? Que às vezes a gente, né? Tem vários tipos de crente, não sei se os irmãos conhecem, né? Não seja nenhum deles, tá? Por exemplo, o Gustavo me lembrou ali, né? Que tem o crente bully, né? Conhecem o crente bully? Crente bully, ninguém conhece crente bully, gente? O bully a gente usa para fazer café, certo? E o crente bully é o crente de pouca fé. Deixa para lá. Isso, obrigada. Eu agradeço para quem ri das minhas piadas. Obrigada. Né? Que não é nem piada, é um ditadinho aí, né? Pois é, né? É triste, gente. Deixa eu pregar que é melhor, né? E a última, né? Que então esses judeus, assim, tem muitos que se dizem cristãos que estão igual a esses judeus aqui, né? Só que é outro tipo de crente. É o crente 6 horas. Acho que alguns já entenderam, né? O crente 6 horas para mim, irmão. 6 horas para mim. Tá? Não, ora você mesmo, ora com fé. Não seja crente 6 horas nem crente bully, irmãos. Né?
Não seja não, seja crente mesmo, né? Brincadeira, tá, gente? Mas é sério, seja crente de fé. E aí, gente, vamos ver o que aconteceu, então, ali com os judeus que não eram cristãos, não acreditavam em Jesus, mas mesmo assim, olha só, eles já reconheciam o poder de Deus, porque eles mesmos não invocavam o Deus deles, eles tentaram invocar o nome de Jesus, que era, então, o que Paulo anunciava. Olha que interessante, eles não queriam aquilo para eles, mas eles já entendiam, eles já tinham se convencido de que, então, Jesus era poderoso. Né? O nome de Jesus era poderoso para poder expulsar aqueles demônios. Né? Quantos de nós estamos assim? Nós reconhecemos, nós nos convencemos, mas nós não mudamos o nosso entendimento. Mais uma vez, voltando para Romanos 12:2. Né? A gente não abre o nosso entendimento e fala assim, poxa, cai a ficha, né? Jesus é a solução. Vamos ver o que aconteceu com eles, então. Um dia, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: presta atenção no que o demônio manifestou e falou, na boca da pessoa que foi manifestado. Um dia o espírito maligno respondeu. Então vamos prestar atenção o que esse espírito disse. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas, e vocês? Quem são? Aí eu pego essa pergunta para mim. Será que eu tenho sido conhecida como uma pessoa que anuncia a palavra de Deus, que procura seguir a Bíblia, que procura anunciar o Evangelho, que tem autoridade sobre esses espíritos, que tem autoridade no mundo espiritual? Ou será que eu estou igual a esses filhos de Cefas? Que o inimigo, o diabo, ele pode pegar e falar assim para mim: e você, quem é? Vem cá, te conheço? Você tem autoridade sobre mim? Porque se eu tiver em Jesus, eu tenho. Será? Eu fiquei meio com essa pulga atrás da orelha, irmãos. Eu falei assim, nossa, né? Será que eu estou igual a Paulo? Ou será que eu estou igual a esses judeus? Eu quero estar mais igual a Paulo. Independente do que aconteça, eu quero estar igual a Paulo. Quero anunciar a palavra de Deus, quero ter autoridade no mundo espiritual. Eu quero transformar o meu redor, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para fazer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Gente, isso aqui é muito perigoso, tá? Tem muitas pessoas que hoje em dia brincam com a palavra de Deus. Irmãos, a maior revelação de Deus para nós é a palavra dele, e quando nós estudamos a palavra dele. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que brinca com a palavra de Deus, fala que está revelando, mas deixa eu contar para vocês, sabe o que está revelando? Está revelando as redes sociais. Ele vai lá, mexe na sua vida, no que você posta ali nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, não sei mais em qual outra rede social que você usa. E aí, irmãos, muitas das vezes chegam nas igrejas e falam assim: eu vi, você tem um irmão, ele chama fulano de tal, ele tem irmão de sangue, tal. Você fica assim, nossa, é verdade. Mas você não pôs lá no Facebook, lá... O Sebastião, não vou falar no meu caso. Sebastião Batista de Andrade Neto é teu irmão? Pois! E aí? Eu fico, irmãos, com muito, eu tenho temor e tremor de tremor mesmo, tá? Em relação a isso, porque eu não brinco com a palavra de Deus. Às vezes eu brinquei aqui um pouquinho, né, do crente bully, do crente 6 horas, mas até para falar isso eu tenho medo, irmãos.
Porque com a palavra de Deus a gente não brinca. Né? A gente brinca com a gente, mas com Deus a gente não brinca. Por quê? Porque pode acontecer, como aconteceu com esses filhos de Cefas, esses judeus aqui. Olha aqui o que aconteceu com eles. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Então o que aconteceu? O demônio, ao invés de sair, avançou em cima deles, arrancou as roupas e certamente arranhou, mordeu, fez um estrago ali. É muito sério. A gente não pode brincar de ser crente, não. Porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é o diabo. Enquanto a gente está vendo o tempo passar, enquanto a gente está deixando a água correr, o diabo não está brincando, não. Ele está lá, ele está tentando, ele está atrapalhando, ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Então, nós temos que estar bem atentos. Efésios 3:14. Isso é um alerta para nós. Seja como Paulo. Lembra disso, seja como Paulo. Não seja como os filhos de Cefas, os judeus exorcistas, os judeus ambulantes exorcistas. Efésios 3:14. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3:14. Isso. Deixa eu voltar aqui para outra tradução, irmãos, que eu acho que agora está mais fácil de entender na outra. Se tem alguma coisa errada na nossa vida, uma das coisas que o diabo tem mais trabalhado em nossas vidas é o seguinte: se a gente peca, se a gente erra, ele fala: você, sujo, pecou, errou, você vai chegar perto de um Deus tão santo, tão limpo. Você vai chegar? Vou sim. Ih, acabou. Falei tanto que nem o microfone não me aguentou, hein? Hoje eu tô que tô, irmãos. Nem o microfone não quis mais que eu falasse. Falou: fica quieta, acabar a bateria. Mas quando nós estamos errados, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer: corre para os pés de Jesus. É melhor a gente correr para os pés dele e pedir perdão do que a gente ficar sofrendo longe dele. Talvez aqueles judeus ambulantes, eles tivessem falado assim: não, Jesus, misericórdia, perdão, socorro. Talvez ali os demônios tinham se afastado. Talvez ali eles tinham largado eles e não teria acontecido aquele desfecho que nós vimos, que eles saíram nus e feridos. É o que está em Efésios 3:14. Vou até voltar no 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, através de você, através de mim, Jesus, brilhe a sua luz, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos o qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, segundo o poder que em nós opera. Não é o meu poder, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é o poder de Deus que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, naquelas que foram no passado, na minha geração, porque eu só tenho essa geração para fazer a vontade de Deus, e para todos sempre. Glória a Deus. Jesus é o mesmo que hoje eternamente, irmão. Confie no seu coração, porque nós somos justificados pela fé. Romanos 5, do 1 ao 3. Terceira tentativa. Vamos ver se esse microfone não vai me deixar na mão. Vamos lá. É porque a palavra hoje é forte, gente. Quanto mais tribulação, fui falar de tribulação, aí a tribulação aí, né? Mais bênção vai vir por aí. Romanos 5, já estou terminando, irmãos, que a hora também, olha lá, falei que o relógio faz assim, ó. Né? Vamos lá. Romanos 5, do 1 ao 3. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé. Como que eu posso ser justificado pela fé? Foi isso que nós acabamos de dizer. Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele tem que ser exaltado em todas as gerações, até a eternidade, aquilo que você disse, amém. Jesus, ele nos dá poder e autoridade, como ele mesmo disse, de pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade, então, espiritual, para nós repreendermos o mal, a enfermidade. É bom quando nós oramos todos juntos aqui, os irmãos, mas nós mesmos, gente, eu e o Espírito Santo, né? A palavra diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, em nome dele. Você fala assim, mas eu estou sozinho em casa. Tá, e o Espírito Santo? Você, Espírito Santo, quanto que deu a conta aqui? 2. Ele diz que 2 ou 3. Já está 2 aqui, então faz oração e confia com fé. Seja justificado pela fé. Então, olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Agora vem a pergunta, qual que foi o versículo tema da pregação dessa noite? Qual que foi o versículo tema dessa noite? Romanos 12. E o que estava escrito lá mesmo, que nós ficamos somente com a parte A? Alegrai-vos na esperança. Esperança da vida eterna. Esperança que nós somos justificados pela fé. Esperança que Jesus é o suficiente para nós. A graça dele nos basta. Esperança que nós temos poder e autoridade através dele, se nós deixarmos ele agir em nossas vidas. Amém? Essa foi a primeira parte.
Da próxima, nós vamos estudar sobre sede pacientes na tribulação, porque como nós vimos aqui, a tribulação gera paciência. Mas isso é na próxima pregação. Amém? Então, coloque de pé, ora junto comigo, em nome de Jesus. Tem um fundinho musical aí? Aleluia. Pode começar a tocar. Feche seus olhos. Se até hoje, eu e você, nós vivemos em dúvida sobre aquilo que Jesus é para nós, essa noite, tome a sua decisão. Essa noite, eu tomo a minha decisão, eu renovo os meus votos com Deus, os meus votos com Jesus, dizendo que Ele me basta, dizendo que Ele é o que eu preciso, dizendo que Ele, que eu me disponho e que através de mim Ele possa fazer tudo aquilo que Ele deseja nessa geração. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia na Tua casa, por mais esse dia, por mais essa noite na Tua casa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigada por cada pessoa aqui presente, pelas pessoas que nos acompanharam, Senhor Jesus, pela internet. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, sonda os corações. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu não conheço a vida aqui de cada um e eu nem preciso conhecer. Cada um aqui presente, Deus, na verdade, assim como eu preciso abrir meu coração para o Senhor. Eu preciso tirar toda dúvida. Eu preciso, Senhor Jesus, pedir perdão pelos meus pecados, talvez até aquele pecado escondido, aquele pecado que eu não sei, aquele que eu não consigo enxergar, a soberba talvez. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te peço perdão, porque Deus, é melhor reconhecer, Senhor Jesus, reconhecer que sou falha, sou frágil e sou fraca, Deus, do que sofrer, Senhor Jesus, do que sofrer longe da Tua presença, do que sofrer, Jesus, Deus, os ataques do inimigo fora, longe da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te peço, abre o entendimento do Teu povo nessa noite, meu Pai, para que nós possamos entender isso, que Deus, nós mesmos sendo feitos um pouco menores que os anjos, Senhor Jesus, o Senhor nos garante na Tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos dá poder e autoridade, mas nós temos que estar escondidos na sombra do Onipotente. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. E tantas das vezes, Senhor Jesus, nós estamos lá fora. O nosso coração está lá fora. O nosso coração está naquilo que nós temos e não naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, enche do Teu Espírito Santo todo aquele que se dispor a ser cheio, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo não é aquela pessoa que invade, não é aquela pessoa que chega chegando sem autorização, mas o Senhor é aquele que bate a porta, que diz que bate a porta, e aquele que abrir a porta, o Senhor será com ele. Que nessa noite nós tenhamos a certeza, que nessa noite nós tenhamos a coragem, que nessa noite nós tenhamos a porta do nosso coração aberta, Senhor Jesus, e que nós possamos te convidar para entrar, nós possamos te convidar, Senhor Jesus, para limpar essa casa que é o nosso coração, para limpar, Deus, as nossas lágrimas, para enxugar todas as nossas lágrimas de dor, de todas as vezes que nós
nós pecamos, que nós erramos, que nós, Deus, deixamos o Senhor em segundo plano, e aí vieram as tribulações. Deus, que nós possamos nessa noite, mais uma vez, estar de pé diante do Senhor, ou melhor, de joelhos, ó Deus, mas que nós possamos entender, Deus, que sem Ti nós não somos nada. Ó Deus, aquele que se sente abatido, que se sente caído, que nessa noite venha se sentir renovado mais uma vez, que venha sentir mais uma vez o Teu fogo do Teu Espírito Santo a queimar no coração novamente. Em nome do Senhor Jesus, enche do Teu Espírito Santo, enche, Senhor Jesus, da certeza que nós escolhemos a melhor parte, aquela que não nos pode ser tirada, aquela que não nos pode ser arrancada se nós quisermos, se nós não quisermos, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que isso só nos será tirado quando nós não quisermos mais. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós possamos mesmo, Deus, fazer tudo novo de novo, renovar, Deus, o nosso compromisso contigo, sendo justificados pela fé, sendo justificados, Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé em Ti, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que tudo diga que não, mas que nós possamos entender, mais uma vez entender e compreender e nos convencer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que de geração em geração tudo vai passar, tudo vai se transformar, mas a Tua palavra, Deus, ela não passará, o Senhor não vai passar, e o Senhor tem aquilo que nenhum outro pode fazer por nós, que é a vida eterna, que é a vida eterna, que é a vida de paz, de alegria, de felicidade, mesmo que o mundo lá fora esteja todo corrompido, esteja tudo virado de cabeça para baixo, mas Deus, o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquilo que cada um de nós necessitamos, é aquilo que nós procuramos em tantos lugares, mas nós só encontramos em Ti, Senhor Jesus, descanso para as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, abre o seu coração, abre o seu coração. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Você faz o quê? Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é Ele? Para quem
seja tudo para nós e tudo em nós. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a sua oportunidade. E as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Aleluia. Que Deus abençoe você. Que Deus possa ter falado ao teu coração, trazendo entendimento, compreensão da palavra de Deus. E uma coisa muito importante, aquilo que a Marília disse a respeito da autoridade do nome de Jesus Cristo. Jesus, ele disse assim, lá em Marcos, né? Te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque ele vai dar poder para você. Há poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Mas para isso, é preciso que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque como foi lido ali em Romanos, só temos paz com Deus por meio de Cristo. O homem que não tem paz com Deus, ele é inimigo de Deus. Ele vive apenas pela misericórdia, mas ele é inimigo de Deus. Agora, se você quer ser amigo de Deus, obedeça, anda com o Senhor, procura viver direcionado pela verdade do Evangelho, que é uma coisa que só vai trazer benefício para a tua vida, meu irmão. Quando você vive a tua vida dirigida pela verdade do Evangelho, você só tem a ganhar com isso. Obedecer a Deus. Quem ganha Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.